Boa noite, amados. Jesus é bom e a caravana não está tão maravilhosa assim, parece. Jesus é bom e a caravana maravilhosa. Ela é sempre maravilhosa. Sabe por que ela é maravilhosa? Porque Ele habita em nós. Amém? Então ela é maravilhosa. Ele habita em nós. Nunca mais vocês vão poder dizer que eu levei muito tempo para voltar. Nunca mais. 11 dias. 11 dias. Eu mal desci em casa e já estou de volta. E no final, depois, queria que vocês orassem conosco, porque amanhã nós saímos daqui, Edmar vai comigo, e nós vamos para um outro estado, e tem algumas situaçõezinhas lá, e depois de lá vou para outro estado, para depois voltar para casa. E eu preciso muito que vocês me abençoem e orem por mim, para que Deus nos conceda graça, sabedoria e discernimento para as situações. Amém, amados? Queria compartilhar algo com vocês nesta noite. A pergunta que eu queria fazer para vocês é: quantos evangelhos existem? Nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Quantos evangelhos existem? Você poderia estar pensando assim: são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não estou falando dos evangelhos escritos, eu estou perguntando quantos evangelhos existem, a boa nova, que traz a boa nova. Eu encontrei alguns. Eu encontrei o Evangelho segundo Allan Kardec. Encontrei o Evangelho dos Santos dos Últimos Dias, dos Mormons. Encontrei o 5º Evangelho segundo os Santos Evangélicos. Encontrei o Evangelho das Ofertas. Encontrei o Evangelho da Prosperidade. Encontrei o Evangelho da Fé. Encontrei o Evangelho das 3 Portas. Assim, rapidamente, eu encontrei uns 7 tipos de evangelhos que rodam o mundo. Então a pergunta que eu estou fazendo é: quantos evangelhos existem? E para isso eu queria ler com vocês alguns versículos da Escritura, para hoje à noite nós meditarmos, porque tem uma pergunta que nós temos que responder, e eu não posso responder por ninguém, cada um vai ter que responder por si, hoje à noite, a essa pergunta. Amém, amados? Estão comigo? Por favor, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, desde o versículo 1. Essa carta, a carta de 2 Coríntios, a igreja em Corinto, foi escrita mais ou menos no ano 55 a 57 depois de Cristo. Tinham se passado já 22 anos que o Senhor tinha deixado esta terra. Tinha passado 22 anos que Jesus tinha sido elevado às alturas, tinha adentrado aos céus, tinha sido glorificado, e o Espírito Santo tinha sido derramado. E essa carta, depois de 22 anos do Evangelho sendo pregado, do Evangelho sendo transmitido em muitos lugares,
Paulo, um dos apóstolos, escreve o que está aqui no capítulo 11, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Por quê? Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio, quero que vocês me suportem um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, por quê? Porque eu zelo por vocês com o zelo de Deus, porque eu tenho um encargo que eu tenho que vos preparar para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Eu tenho essa carga, eu tenho essa encomendação da parte do Senhor. Me suportem no que eu vou falar com vocês, mas eu receio, eu tenho um receio, eu tenho um temor, eu tenho um medo. Eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais? O tolerais. 3 coisas. Ele diz: me suportem. Está escrevendo a uma igreja numa cidade chamada Corinto, no ano 55, 57, 22 anos depois que o Senhor deixou a terra. Ele está dizendo: eu tenho um medo, eu tenho uma preocupação com a igreja, eu tenho uma preocupação com vocês, eu tenho uma preocupação que vocês já tenham sido enganados pela serpente. Eu tenho uma preocupação, um receio de que vocês possam estar olhando para outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Eu pergunto para vocês assim: quantos anos se passaram desde essa carta? 2000 anos? Quase 2000 anos se passaram. E eu pergunto a vocês: corremos mais perigo do que eles corriam, sim ou não? Quantas coisas já foram ditas nessa terra? Quantas pessoas já se levantaram para dizer tantas coisas? Como nós podemos saber que não estamos com outro Jesus, com outro Espírito e com outro Evangelho? Como nós podemos saber que não fomos enganados? Ou que não estamos, ou que estamos enganados? Como você pode responder a isso? Como eu posso responder a isso? Como eu posso ter segurança e certeza de que eu estou no Evangelho, no Espírito e no Jesus que foi pregado pelos apóstolos? Em Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor, amados. Podemos abrir nossas Bíblias lá? Como eu posso ter, pelo menos, a certeza, a segurança, a esperança de que eu não estou com outro Jesus, com outro Espírito e outro Evangelho? Aqui no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, este mesmo apóstolo Paulo escreveu a Roma dizendo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também
do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: justo viverá por fé. Eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Como eu e você sabemos que nós ouvimos o Evangelho, que é o poder de Deus, ou o Evangelho que tem o poder de Deus para salvar? Como você pode ter segurança? De que forma você pode dizer assim: não, eu ouvi e eu criei no Evangelho que é o poder de Deus, e este Evangelho que é o poder de Deus para salvar, eu criei foi nesse Evangelho, por isso eu fui salvo. Com tantas palavras, com tantos evangelhos, como citei 7. Tem uma historinha, porque isso tudo tem a ver com aonde nós buscamos, a fonte que buscamos, aonde nós procuramos entender, aonde nós buscamos a verdade, com quem nós buscamos a verdade, aonde nós vamos encontrar essa verdade. Tem a ver com tanto engano, com tantas palavras, com tantas coisas ditas, e hoje a serpente tem muitos mecanismos para nos enganar e corromper a nossa mente. Ontem eu afirmei aqui, estávamos com os discipuladores, eu disse, eu tenho dito já faz um tempo, existe um Deus nesse século, e ele tem um nome, o Deus desse século. O nome do Deus desse século chama-se Google. A serpente corrompeu a mente de Eva com o quê? Com conhecimento. Hoje você está a um clique de todo tipo de conhecimento, cada vez mais. E os cristãos mesmos não perguntam mais a Deus as coisas e não vão na sua palavra para ver a verdade. Os cristãos clicam no Google e perguntam para o Google: aonde está isso, o que é isso, o que significa aquilo, como se responde isso, o que está escrito aqui, o que falam sobre isso. Não dependem mais de Deus. Há uma avalanche de conhecimento, há uma avalanche de informações, há uma violência de informações sobre nós que nos leva, e esta é a palavra deste século, a relativizar tudo, nada mais, não existe nada absoluto. Como eu sei? Como você que está sentado nesta cadeirinha, precioso e amado, querido, querida, como você sabe que você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar? Como você sabe que você creu no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê? Como você sabe se você não está enganado? Como você pode descobrir e discernir que há um engano, ou que eu não estou enganado? Então tem uma historinha de um rapaz que fez um concurso nos Estados Unidos. Ele fez um concurso para o FBI e ele passou. E quando ele passou nesse concurso, foi chamado, e ele ficou feliz da vida, que ele ia agora trabalhar no FBI. O concurso dele é que ele foi chamado para conhecer notas falsas de dólar. E ele estava muito animado. Se vou conhecer todas as notas falsas de dólar. E ele foi o primeiro dia no emprego, recebeu toda a encomendação toda e foi para uma sala cheia de pilhas de dólares. E o chefe dele disse: eu quero que você manuseie cada uma nota dessas. Ele disse: são falsas.
O chefe disse: não, são todas verdadeiras. Eu quero que você manuseie uma por uma o dia inteiro. Você desfaça cada monte levando para o outro lado, manuseando a nota, a outra nota, a outra nota, a outra nota, todas. Passou o primeiro dia fazendo isso. Chegou o segundo dia: hoje vou conhecer notas falsas. Não, passou tudo de novo com as verdadeiras. Passou uma semana só manuseando as notas verdadeiras. Uma semana ele suportou. Ele disse: mas eu vim aqui para conhecer notas falsas. Aí ele chegou para o chefe na outra semana, disse: essa semana ele vai me levar para conhecer as falsas. Entrou na mesma sala, as mesmas notas, disse: não, eu não vim aqui para conhecer as notas falsas. Ele disse: sim, e eu até agora não vi nenhuma falsa, e você nem vai ver. Disse: mas como? Não, você vai manusear todo o tempo as notas verdadeiras, para que quando você toque numa nota falsa, imediatamente você perceba que ela é falsa. Aquele que ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, e creu neste Evangelho, não pode ser enganado por outro Evangelho. Não pode. Mas tem que ter certeza que ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. E como eu e você podemos ter uma certa garantia? Duas coisas. Primeiro, aquele que ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus e que tem o poder de Deus para salvar. Vocês, o casalzinho que veio aqui à frente há pouco. A primeira coisa que traz uma garantia, uma esperança de que eu ouvi este Evangelho, é que a minha vida imediatamente é transformada. É de imediato. Os meus valores mudam da noite para o dia. A minha percepção das coisas muda da noite para o dia, porque eu não tenho mais a minha mente, eu tenho a mente de Cristo. Em 20 de julho de 1974 foi o melhor dia da minha vida. Foi o dia mais importante da minha vida e o melhor, sem dúvida nenhuma. Alguns aqui não eram nem projeto de nascer. 20 de julho de 1974, nesse dia, foi o melhor dia da minha vida. Sabe por quê? Eu tinha 18 anos, tinha recém feito 18 anos, eu conheci Jesus Cristo. E Ele transformou a minha vida. Eu lembro de quando eu conheci o Senhor, ouvi este Evangelho, ouvi o Evangelho, ouvi a pessoa de Cristo, conheci a pessoa de Cristo, meus valores mudaram radicalmente naquela noite. Isso era umas 10 horas da noite, era 5 da manhã, eu não conseguia sair de estar ajoelhado com o rosto em terra, passando uma história diante de mim e minha vida sendo transformada. Eu saí dali transtornado, eu era outra pessoa. Meus pais não me conheceram quando eu cheguei em casa, meus amigos não me reconheciam, eu estava completamente mudado, porque eu ouvi o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar aquele que nele crê. Meus valores mudaram, meu propósito mudou, meu desejo mudou, minha busca mudou, meus padrões mudaram, da noite para o dia. Não precisou alguém dizer para mim o que eu tinha que fazer ou deixar de fazer naquele momento. O simples contato com a pessoa de Cristo, com a habitação de Cristo, com a palavra de Cristo, com este Evangelho, as coisas foram se ordenando em minha mente e meu coração. Então a primeira
esperança que você tenha ouvido o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, é que se você, no imediato momento que você compreendeu esse Evangelho, que você creu no Evangelho que te foi pregado, houve transformação em tua vida. Você foi transformado. Tudo muda. Você passa a olhar o mundo de uma cor diferente. Tudo passa a ser diferente, porque há uma presença, há uma pessoa que veio habitar em nós. Tudo muda. Você experimenta, a minha experiência pelo menos, outros têm de forma diferente, mas a minha experiência no primeiro momento, eu lembro que eu estava num morro, 5 da manhã, quando eu me dei conta do horário, eu nem percebi o tempo que passou, eu saí, desci o morro, eu vi quando eu subi que tinha um orfanato, lá embaixo, e eu desci para esse orfanato, e eu abraçava aquelas crianças, tinha um cabelo por aqui, era todo cheio de onda, de mania, era jogador de futebol, estava jogando futebol cheio de marra, e de repente eu me vi correndo de uma forma para abraçar essas crianças, beijar as crianças, inundado de um amor, de uma presença, de algo que eu não tinha explicação e que nunca na minha vida eu tinha experimentado nada parecido. Eu desci, entrei no orfanato, pedi licença, entrei, as crianças estavam por lá com um outro beijando, abraçando, limpando os narizinhos, na camisa, eu estava inundado de algo que eu não conseguia controlar, porque eu ouvi um evangelho, que tem poder para salvar. Uma das esperanças que eu posso ter, de que eu ouvir isso, e de que você ouviu esse evangelho, é que você foi transformado assim, você foi transformado. Você não entende muita coisa. Eu lembro que falaram para mim, quando compreendi, quando eu entendi, quando eu tive essa experiência com Deus, esta Bíblia, este livro começou a fazer sentido, as coisas que eu lia passaram a ter significado, compreensão, elas parece que saltaram, escamas saíram dos meus olhos, teve um valor tremendo este livro, tudo que estava nele se tornou importante para mim. Fui estar com os meus amigos, naquela época a gente tinha gangues, todo tempo tinha gangue, cada bairro tinha sua gangue, ninguém podia entrar no bairro do outro não, que tomava. Eu andava com uma soqueira inglesa, com pontas no bolso, e eu não andava com ela assim no bolso solta não, eu andava com a mão dentro do bolso com ela, para qualquer situação eu já estava pronto para brigar. Nós invadimos uma rua e batemos em 15, quebramos braço, perna, foi todo mundo preso, foi uma confusão. Eu fui essa gangue. Imediatamente, meus valores mudaram. Meu entendimento sobre as coisas mudaram. Eu fui até eles e contei tudo o que eu estava passando. Me chamaram de louco, de tudo, você é maluco. Tem nada a ver isso, papapá. 3 deles vieram comigo. 3 deles ouviram o evangelho, se entregaram ao Senhor e continuamos juntos no Senhor. Uma das seguranças que se você pode ter, que ouviu o evangelho, que é o poder de Deus para salvar o que crê, é que imediatamente a tua vida foi transformada. Você passa por um processo de transformação imediato, pronto. As reações mudam, as ações mudam, os desejos com respeito às coisas mudam. Mas essa não é a garantia mais forte, essa é a mais fraquinha.
nós podemos ter a garantia, a segunda que eu quero falar. Quando você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, e você creu neste Evangelho, você, além de tua vida ser transformada, você ter uma experiência fantástica, maravilhosa, você passa a manifestar as características de Cristo. Você passa a manifestar as características de Cristo. Vamos para Lucas capítulo 14, por favor, amados. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não vamos ler, não vamos nos prender no que está em cima, vamos nos prender na última parte deste versículo: não pode ser meu discípulo. Quem afirmou isso? Jesus. Jesus está dizendo que aquele que quer seguir a Ele e não amar menos todas estas pessoas, que são aquelas mais próximas, não pode ser discípulo dele. E quando você ouve o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, você crê neste Evangelho, que é o poder de Deus, imediatamente, prontamente, na mesma hora, tu amas o Senhor mais do que todos. Não é algo paulatino, não é algo que vai acontecendo, é imediato. A partir do momento que você creu nesse Evangelho, a partir do momento que você recebeu esse Evangelho, a partir do momento que você entendeu esse Evangelho, a partir do momento que você creu nele e o Senhor vem habitar em você, imediatamente você passa a amar a Deus mais do que todos. Senão, não pode ser discípulo dele. Quantas vezes você se confrontou com esses sentimentos? Quantas vezes você se confrontou com esse sentimento? Você já teve que tomar uma decisão nesse nível? De ter que demonstrar claramente numa ação que se amava mais a Deus do que o pai, mais a Deus do que a mãe, mais a Deus do que o esposo, mais a Deus do que a esposa, mais a Deus do que o irmão, mais a Deus do que a irmã, mais a Deus do que o filho, mais a Deus do que a filha, mais a Deus do que a sua própria vida. Se você não foi confrontado, como você sabe que você o ama mais que todos? Como você tem segurança de que você o ama mais do que todos estes relacionamentos? Qual é a garantia? Por isso que o Senhor, na sequência deste capítulo, quando ele vai seguir, ele fala assim: ninguém pode construir nada sem antes calcular o preço. É algo sério, meus amados. Vocês dois que eu conheci hoje aqui, tem que calcular bem este preço.
Mas se você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê, esse cálculo é fácil para você. Se você entendeu esse Evangelho, e se você entendeu que no Evangelho é uma boa nova de um governo sobre tua vida, e de um rei que vai governar sobre você, então é fácil tomar essa decisão. Aonde você tomou ela, meu irmão? Tua esposinha está do teu lado? Aonde você tomou essa decisão? Quando você foi enxertado em Cristo, essa decisão tinha que estar lá. Se ela começar a se opor à tua fé, se ela começar a reter você, se ela começar a criar casos, a botar condições, é hora de você mostrar quem você ama mais. Filho, filha, irmão, irmã. Eu sou o 10º filho. Quatro dos homens já foram. Três no Senhor. Minhas irmãs estão todas vivas, as 5 mulheres. Minha irmã mais velha tem 84 anos. Elas me chamam de Bequinho. Há 2 anos atrás, meu irmão faleceu. Eu estava lá com elas. E elas fizeram uma proposta para mim. Elas estão no Senhor. Elas viraram e disseram: Bequinho, você é o único homem agora. Você tem que cuidar de nós. Eu disse: estou fora, vocês já mataram 4. Não estou com pressa. Mas não empurra. Estou na fila, mas não precisa empurrar. Só para descontrair um pouco. Essa minha família, o único convertido era eu. Meus pais me impuseram situações difíceis, porque eu entendi que tinha honrar pai e mãe na Escritura, depois falo sobre isso. Mas a partir do momento que eu ouvi o Evangelho, que tem o poder de Deus para salvar, eu passei a amar mais o Senhor do que toda a minha casa, casa do meu pai. Não tinha negócio. Qualquer situação que fosse me levar a amar menos meu Senhor, ter que amar mais eles e menos o Senhor, não tinha negociação. Porque eu ouvi o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Vamos adiante, 33. Essa característica de amar a Deus acima de tudo, não é algo que você consegue pelo esforço, não é algo que vem por você compreender profundamente algum texto da Bíblia, não. Esta característica se manifesta em você, porque alguém veio habitar em ti, o Espírito Santo veio fazer morada, Jesus veio morar dentro de ti, e Ele manifesta as características naturais que são deles, através da tua vida, porque você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, versículo 33, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Alguns de vocês tomaram essa decisão lá atrás, entenderam que tinham que amar a Deus mais do que a tudo, entenderam lá atrás que tinham que renunciar a tudo quanto tem. A minha pergunta a vocês, igreja que está aqui, porque não estou pregando o Evangelho para vocês, eu pergunto para vocês, e responda aí no seu coração: você se mantém nisso? Você se mantém nessa decisão de amar a Deus acima de tudo? Você se mantém nessa decisão de não estar apegado a coisa alguma? Porque não é uma decisão que você tem que tomar lá atrás, é uma decisão que você tem que permanecer nela. Amém? Porque
É uma declaração muito violenta. Uma declaração violenta daquele que tem autoridade. Ele diz: não pode ser. Se eu não tenho isso real na minha vida, se isso não é diário na minha vida, de amar Ele acima de todos e de renunciar a tudo, se isso não é constante, diário, permanente, todos os dias Ele se renova em mim, todos os dias eu vivo nessa dimensão, eu não posso ser discípulo dEle. E eu não ouvi o Evangelho que tem o poder para salvar. Estão comigo ainda? O amém foi fraco. Estão comigo ainda? Amém. João 8, 31. Em 1979, Deus pediu meu emprego. Em 1980, Deus me mandou para a Bahia. Deixei um emprego de concursado. Eu sustentava meu pai com 75 anos, minha mãe com 70 anos. Tive que deixar eles. Eu fui para a Bahia, enviado pela igreja de Porto Alegre. Me enviaram com 24 anos para a Bahia e me prometeram assim: toda segunda-feira nós vamos levantar uma oferta, o que entrar nós vamos mandar para vocês. Sempre chegou meio salário mínimo, um salário mínimo, e eu nunca falei absolutamente nada, e ainda desse recurso eu mandei para os meus pais o que eu podia mandar. E eu tive que deixar meus pais numa situação difícil, porque Deus me mandou para a Bahia. Eu tinha que amar mais o Senhor do que eles. Duro, difícil, mas eu tinha ouvido um evangelho, que é o poder de Deus para salvar. E essas características são naturais naquele que nasceu de novo. Naquele que nasceu de novo, elas são naturais, não é por esforço, é por uma presença, é por uma vida que veio habitar em nós. Amém? João 8, 31. Observe a primeira expressão: não pode, não pode. Agora, desculpe, João 15, 8, não 8, 31. João 15, 8. Acharam? Podemos ler, queridos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nas duas situações antes ele diz que não pode ser quem não manifesta daquela maneira. Nesta aqui ele está dizendo que você vai se tornar. Quando é que você vai se tornar discípulo dele? Nisto no quê? Em que deis muito fruto. Não pode, não pode. Você só se torna se você der muito fruto. E como é que você dá muito fruto? De novo voltamos para a mesma coisa. Permanecei em mim. E permanecendo nele, se dá muito fruto. E permanecendo nele significa ter compreendido este evangelho. Ele ter vindo fazer habitação em você. Então você dá muito fruto. E você se torna o quê? Discípulo dele. Aprendiz dele. Amém? Posso contar uma historinha para vocês? Não sei se eu já contei para vocês, eu acho que para alguns, talvez até para outros, mas eu acho ali interessante repetir, para que a gente guarde. Paulo, você viajou para o Acre, não foi? Não, Acre não, foi Acre? Foi Acre, né? Lá tem algumas coisas diferentes daqui, né? Você já foi à Bahia também, né? A gente já esteve junto na Bahia. Lá tem outras coisas diferentes daqui, né? Então, a primeira vez que eu vim aqui, me deram cupuaçu. Eu nunca tinha tomado nada de cupuaçu. Me deram suco de cupuaçu, sorvete de cupuaçu, torta de cupuaçu, mousse de cupuaçu.
eu comi o tempo todo cupuaçu, a primeira vez que eu vim assim, parecia que só existia cupuaçu aqui. Aí eu fui para o cupuaçu, levei uma caixa de um isopor de cupuaçu para a Bahia, para mostrar lá que tinha cupuaçu, minha esposa, minhas filhas conheceram o tal do cupuaçu. Na Bahia tem algumas frutas, algumas coisas que não tem aqui. Quando você come algo que você gosta demais, saboreia algo como um cupuaçu, aí você diz assim, eu gostei demais dessa fruta, mas eu não tenho essa fruta lá, e eu não vou poder ficar pedindo que mande essa fruta daqui toda hora para mim. Então, você tem a semente dessa fruta para que eu possa plantar ela, e ter lá um pé de cupuaçu, nem sei como é que o cupuaçu dá, se dá em pé ou não dá em pé, vê que eu estou falando aqui, mas deve ser, né? É uma fruta, né? Então dá numa árvore e tal, porque eu possa plantar para dar lá e eu possa ter o cupuaçu lá. Quando eu acho o fruto bom, quando eu gosto e provo daquele fruto, e eu gostei demais, eu quero pelo menos ter a semente. Então, aonde nós andarmos, sendo discípulos de Jesus, manifestando a vida de Jesus, as pessoas vão provar esse fruto e vão dizer para você, eu quero a semente desse fruto. E quem é a semente desse fruto? A palavra do reino. O evangelho que tem poder para salvar, para transformar. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu não estou dizendo que para ser salvo, você tem que dar fruto, porque está gravando, e alguns podem dizer que estou pregando um evangelho por obras. Não estou falando de um evangelho por obras, eu estou falando de um evangelho que te transforma e produz obras. Não é para ser salvo você tem que dar fruto, mas o salvo dá fruto. É isso que eu estou dizendo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e vos tornareis meus discípulos. Vamos adiante? Vamos para João 8:31 então. Por favor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não pode ser, vos tornareis, e agora ele diz verdadeiramente, sois meus discípulos. Se ele fala verdadeiramente é porque tem os falsamente. E como é que você sabe que é verdadeiramente discípulo dele? Se você ouviu o evangelho, que é o poder de Deus para salvar, se você creu nesse evangelho, verdadeiramente você vai ser discípulo dele. Por quê? Porque a palavra dele vai permanecer em você. Como é que a palavra permanece em você? Falei isso quando eu estive aqui, não falei? Quando você vai lendo a Escritura, ela não é um livro para ser lido de qualquer maneira. Não é um livro para você passar as páginas rapidamente para cumprir uma tarefa. Não, aqui está a revelação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aqui está a palavra de vida para nós. Aqui estão os princípios que Deus quer que vivamos. Aqui estão os mandamentos para ordenar a nossa vida. Aqui estão as verdades para crermos. Aqui está tudo aquilo que necessitamos e precisamos. Então, quando eu leio essa palavra, quando eu medito nessa palavra, Deus vai abrindo meus olhos, vai me trazendo revelação à minha mente, ao meu coração. Ele vai fazendo um depósito em mim, e eu vou permanecendo na palavra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam, permaneciam, viviam constantemente, continuamente, dia após dia naquela doutrina, permaneciam na sua palavra, verdadeiramente eram seus discípulos. Eu falei dos maridos da outra vez aqui, para vocês, como é que eu me comporto?
Sou casado. 36 anos. Glória a Deus. 40 anos com a baixinha. Com a minha fofinha. Entre compromisso e casamento. Dá 40 anos já. Lado a lado. Toda vez que eu estou com a Sinara, eu só lembro de 3 coisas. 3 coisas. Toda vez que eu estou com ela, essas 3 coisas estão na minha cabeça. Ama a tua esposa. Não a trata com amargura. E trata ela como uma parte mais frágil. Toda vez que eu olho para a Sinarinha, eu tenho que amá-la. Não posso tratar com amargura. Ela é a minha parte mais frágil. Permaneço na palavra de Cristo. Porque eu li essa palavra, eu entendi essa palavra, eu compreendi o que ele disse para mim com respeito à minha esposa. Eu li na palavra que eu tinha que criar minhas filhas segundo a disciplina e demonstração do Senhor. Então eu fui para a palavra do Senhor para entender como é que se cria segundo a disciplina e demonstração do Senhor. Eu entendi que o Senhor me disse, são 4 coisas. Você tem que ser exemplo, você tem que ser amigo, você tem que instruir suas filhas, você tem que discipliná-las, você tem que ser exemplo em tudo aquilo que você quer que elas sejam. Então eu tinha que me comportar de uma forma, toda vez que estava com as minhas filhas, entender o que eu queria passar para elas, com as minhas atitudes, meu comportamento, minhas ações, minhas reações. Eu estava instruindo minhas filhas no caminho que eu queria que elas andassem. Depois eu tinha que ser amigo das minhas filhas. Como sou amigo delas? Primeiro, dando tempo para elas, dando atenção, dando ouvido e dando carinho. Depois eu tinha que instruí-las a terem comunhão com Deus, a dependerem de Deus, a relacionarem com as pessoas, a terem uma vida plena com Ele, a compreender, a serem verdadeiras, a andarem em justiça e andarem praticando a palavra de Deus. Eu tinha que disciplinar. Quando havia isso. Eram 8 coisas que eu tinha. Então toda vez que eu estava com as minhas filhas, estas coisas estavam na minha mente, estas coisas estavam em meu coração, porque eu queria permanecer na palavra de Cristo, porque eu ouvi o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Havia um Senhor morando dentro de mim. E a forma dele governar é através da sua palavra sendo aplicada em minha vida. Amém? Estão comigo ainda? Vamos para o último. Alguns vão dizer, graças a Deus, está terminando. João 13. (34 e 35). Observem, as 2 primeiras, não pode ser meu discípulo. A terceira, vos tornareis meu discípulo. A quarta, verdadeiramente sois meus discípulos. Agora vem a quinta. Olha o que ele diz aqui. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas isso a gente já tinha ouvido, Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não, eu estou dando um novo mandamento. Não é mais amar ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É novo, mudou. Não é mais amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, mas é amar como ele amou. Ficou mais sério. E ele completa assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não pode ser, não pode ser, vos tornareis, sois verdadeiramente, e vão reconhecer, conhecerão que vocês são meus. Tem uma maneira do mundo saber que vocês são meus. Nisto eles vão conhecer. No que eles vão conhecer que você é dele, meu irmão? Se tiverdes amor uns pelos outros. E se amar assim como ele te amou. Ágape. Amor sacrificial. Tem um versículo da nossa catequese, hoje você falou um deles aqui, você proclamou um, tem um versículo que diz assim: Jesus andou por toda parte. Jesus
Por quê? Deus é contigo? Levanta a mão santa com quem diz: Deus é comigo. Amém? Deus é contigo? Deus é comigo? E se Ele é contigo, Ele é comigo, nós temos que andar por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, e nisto conhecerão que somos seus discípulos, se tivermos amor uns pelos outros. Amém? Em 1900, e vovó Mocinha, eu vou encerrando aqui, a 1900 e vovô Mocinho, esse vovô era mocinho mesmo, eu estava numa ilha, pregando o evangelho, servindo ao Senhor. Eu tinha 24 anos de idade nesse momento, e o texto que Deus me deu foi este, que eu vou dizer para vocês: tudo o que quereis que os homens vos façam, façais vós a eles. Eu estava nesse lugar, um lugar muito pobre, a casa que eu morava era de barro, porque todos naquele lugar moravam em casas de barro, e eu fui morar na mesma condição deles, para mostrar que era possível viver dentro daquela realidade e amar ao Senhor acima de todas as coisas. E eu estava chegando de Salvador, pelo ferry boat, que é um barco que leva carros e pessoas, e quando eu desci, eu estava, na época, estava um pouquinho diferente do que eu estou hoje, eu tirei a camisa, porque estava quente, era muito quente lá, eu tirei a camisa e estava subindo pela rua, eram 3,5 km por aí, até a casa onde eu morava. Eu estava caminhando, não tinha transporte, tinha que ir, era de terra o lugar, eu estou indo, e de repente eu olhei para trás e vinha uma baiana, com aquele tabuleiro na cabeça, enorme. Imediatamente que eu olhei para ela, vi ela com aquele tabuleiro, Deus disse no meu coração: tudo quereis que os homens vos façam, façais vós a Ele, ajuda ela. E eu parei na sombra, ela estava uns 200, 300 metros assim, eu parei na sombra esperando ela chegar até onde eu estava. O Espírito Santo me disse: está fazendo o quê, meu filho? Estou esperando ela chegar aqui. Vá lá, meu filho, vai deixar ela carregar mais 300 metros isso? Aí eu, acelerado, cheguei lá, olhei para ela, ela era mais alta que eu, assim mais ou menos, aquele tabuleiro na cabeça. Eu parei e disse assim: bom dia. Ela disse: bom dia. Eu disse: Deus mandou carregar o seu tabuleiro. Ela disse: como é que é? Eu disse: Deus mandou carregar o seu tabuleiro. Ela começou a rir e disse: com esse pescocinho fino, você não vai conseguir nunca carregar isso aqui, tem mais de 30 quilos aqui em cima. Eu falei, disse assim: Deus mandou carregar e eu vou carregar. Aí ela disse assim: não, você não vai carregar o tabuleiro, já está acomodado, eu vou levar o tabuleiro. Não, eu vou carregar, Deus mandou carregar o tabuleiro, eu vou carregar o tabuleiro. Ela olhou para mim e disse assim: teu Deus não te ensinou a obedecer os mais velhos? Me ensinou a obedecer o mais velho, mas eu vou carregar o tabuleiro. Deus mandou carregar o tabuleiro, eu vou carregar o tabuleiro. É se você está determinado, você não vai mudar, né? Nem vai me deixar eu continuar. Eu disse: não, eu vou carregar o tabuleiro. Aí ela disse: vamos fazer assim, já que você está tão determinado, eu vou descer o tabuleiro, eu vou te dar 2 panelas, que são as mais pesadas, você carrega as panelas e eu continuo o resto, a gente vai junto, todo o caminho, tá bom assim? Eu disse: tá bom. Aí peguei uma mão, a outra na outra mão, e desde esse dia minhas mãos cresceram mais, ficaram mais espichadas minhas mãos. Depois de 3,5 km carregando aquelas panelas, eu cheguei, e ela firme, e o apelido dela era Pequena, tinha 1,82 m, 1,84 m, por aí ela, chamava ela de Pequena. Cheguei na casa dela, entreguei a panela, deixei lá, eu ia para minha casa, ela disse assim: você está por aqui, né? E você é diferente, você quer vir amanhã aqui almoçar? Vem almoçar aqui amanhã na minha casa. Eu disse: eu vou. No outro dia eu cheguei, ela tinha posto uma mesa de tudo que os baianos comem, fazem comidas, porque ela fazia isso, né, no tabuleiro, levava, ela fez todas as comidas baianas, tinha todo tipo de comida. Eu cheguei na casa, estava a família dela toda reunida. Ela disse: esse foi o rapaz que me ajudou ontem a trazer, e eu quero oferecer esse almoço para ele ali. Eu preguei o evangelho, ele se converteu a irmã dela, foi se convertendo gente, Deus foi fazendo, andando por toda parte, fazendo o bem. Amém? Porque Jesus é bom. Amém, é para Ele mesmo, aleluia. Jesus é bom, andando por toda parte fazendo bem.
Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Não pode, vos tornareis, sois verdadeiramente, e nisto conhecerão que vocês são. Estas características, se você manifesta na tua vida, você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Amém? Estão comigo ainda? Fecha teu olhinho, por favor. E deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa o Senhor te confrontar com a palavra dEle, não com o Mário, mas com a palavra dEle. Seja honesto com você e com Ele. Estas características se manifestam em minha vida. Eu amo o meu Senhor mais do que tudo. Eu não estou apegado a coisa alguma, bem algum. O fruto é abundante em minha vida. Eu permaneço na palavra dEle. Eu sou conhecido pelo amor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer nessa palavra. Ajuda-nos, Senhor, que com o tempo não venhamos a nos enganar. Ajuda-nos a manter-nos, como o apóstolo disse, esmurrando o nosso corpo para não virmos a ser desqualificados. Não vivamos de passado, Senhor, não vivamos de lembranças. Não vivamos de um momento que damos um testemunho que lá eu renunciei naquela situação, mas não, Senhor, que eu permaneça com esta renúncia em meu coração, dia após dia, que eu te ame acima de todas as coisas, todos os dias, de todas as pessoas, todos os dias, que eu renuncie tudo, todos os dias, que eu permaneça na tua palavra todos os dias, que os frutos sejam abundantes na minha vida todo o tempo, e que eu, Senhor, seja conhecido pelo amor. Ajuda-nos, ajuda-me, em nome de Jesus. Eu termino com uma leitura, perguntando para vocês se nessa leitura vocês encontram estas 5 características de Cristo. Atos 2, 42 a 47, observem. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amavam esse povo. Esse relato aqui mostra que esse povo que está sendo relatado aqui, dando testemunho sobre eles, amavam o Senhor mais do que todos, sim ou não? Está claro nesse texto que eles amavam o Senhor mais do que tudo? Está claro nesse texto que eles renunciaram a tudo, sim ou não? Vendiam suas propriedades, distribuíam, repartiam entre todos o que era comum para todos. Eles davam fruto, sim ou não? O Senhor acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Eles perseveravam na palavra, diz lá, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam, eles amavam, sim, contavam com a simpatia do povo. O povo, quando os via, quando apalpava aquela expressão de vida de Cristo, o povo queria estar com eles. Que o Senhor nos ajude, amados, a sermos confrontados com a sua palavra e permanecermos nela. Amém? O Senhor abençoe ricamente cada um de vocês. Amo vocês
muito. E essa palavra desse amor, em 1900, esse vovô aqui mocinho, eu pedi ao Senhor uma coisa, disse: Senhor, eu não quero que as pessoas, quando se aproximem de mim, quando saírem de se aproximarem de mim, digam assim: como ele é sábio. Eu não quero que as pessoas, quando se aproximem de mim, depois de saírem, digam assim: como ele sabe as Escrituras. Senhor, eu não quero que as pessoas, quando se aproximem de mim, saiam depois dizendo assim: nossa, ele é bacaninha, ele é legal. Senhor, eu quero que toda pessoa que se aproximar de mim, saia sabendo que foi amada. Porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Que Deus abençoe, amados, ricamente cada um de vocês.